Mateus 14, versículo 34 a 36. Então, estando já no outro lado, chegaram à terra em Genezaré. Reconhecendo os homens daquela terra, mandaram avisar a toda a circunvizinhança que trouxessem-lhe todos os enfermos. E lhe rogavam que ao menos pudessem tocar na orla de sua veste. E todos que tocaram ficaram sãos. Agora, avance um pouquinho lá para João, Evangelho de João, capítulo 5. João, capítulo 5. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes dias, jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há tanto tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e tomando o seu leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós estamos diante da Tua palavra aberta, esta palavra que é uma espada que penetra no mais profundo e no mais íntimo da nossa alma. Pedimos, ó Deus, que ela possa fazer diferença, possa fazer morada em nossas vidas, seja não apenas uma vaga lembrança na nossa vida daqui para frente, mas algo escrito em nosso coração que vamos viver e praticar a cada dia. Senhor, eu te peço em nome de Jesus também, que o Senhor possa nos dar o entendimento correto dessa palavra. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Nós lemos 2 textos onde vemos Jesus chegando em alguns lugares e um milagre acontecendo. É interessante que os 2 textos começam com palavras dizendo que algumas coisas antes aconteceram. No capítulo de Mateus, nós vemos a primeira palavra sendo então, e agora no texto de João, vemos ele dizendo, passadas estas coisas. E que coisas são essas? O que aconteceu antes? Milagres. Jesus vinha de uma rotina de milagres. E com isso, a fama de Jesus já estava espalhada. Aonde Jesus ia, todos sabiam quem era Jesus. E óbvio, ao saberem quem era Jesus, eles queriam tirar proveito disso. De uma forma não negativa, mas de uma forma positiva. Eu sou enfermo, eu vou até Jesus porque eu sei que Ele é a minha cura. Eu estou aflito, eu vou até Jesus porque eu sei que Ele é a minha paz. Eu estou angustiado, eu vou até Jesus porque eu sei que Ele é a minha alegria. E essa multidão, essas pessoas, sabiam quem era Jesus. E estes 2 grupos, os de Genezaré e esses que estão em Betesda, são grupos muito parecidos em algumas características. Além de já escutarem a respeito de Jesus, eles eram judeus. Ou seja, tinham a mesma perspectiva religiosa. Entendiam da mesma maneira o que seria o seu futuro e de quem estaria por vir.
Eles tinham a mesma prática de fé, prestavam o mesmo tipo de culto a Deus, tinham as mesmas confissões diante dos homens e de Deus. Mas eles não tinham apenas a mesma fé, não tinham a mesma ideologia, não tinham a mesma cultura. Eles também eram pessoas enfermas. O texto de Mateus fala que muitos que iam para lá queriam ser o quê? Curados. E aqui no tanque de Betesda não é diferente. Aliás, este pórtico, este templo, foi feito exatamente para abrigar doentes. A palavra Betesda significa casa de misericórdia. E aquele lugar era feito com algumas marquises próprias para abrigar os doentes, os enfermos ali, para prover para eles sombra e para prover a eles proteção, abrigo. Então era muito comum naquele lugar ter muitos enfermos, de diversas naturalidades. E aqui nós, nesse texto, vemos que existe uma infinidade de enfermos, coxos, paralíticos, surdos, mudos, cegos, enfim. Ambos eram marcados pela enfermidade. E há um outro ponto muito interessante, que os dois grupos recebem a visita de Jesus. Já pensou? Você ansiando por algo e receber aquele que pode te dar algo? Exatamente aquilo que você precisa. É muito maravilhoso, porque os dois grupos recebem Jesus. Mas aqui eu diria que se acabam o que existe de comum entre esses dois grupos. E começa a existir uma grande diferença entre eles. E essa diferença se dá exatamente por causa da reação deles com a visita de Jesus. Aquele primeiro grupo lá de Mateus, o grupo de Genezaré, é um grupo generoso, é um grupo solidário, porque eles foram capazes de enxergar Jesus como a chegada do reino de Deus, que não era algo simplesmente para eles única e exclusivamente, era para todos. Eles foram movidos ali por um espírito de solidariedade muito grande, porque quando Jesus chega, eles vão chamar toda a circunvizinhança. Mas imagina, Jesus está chegando no seu bairro e você começa, como o sonho do Nadiel, sair correndo. Jesus está aqui, venham ver, Jesus está aqui. Este foi o grupo de Genezaré. Eles saíram batendo de casa em casa. Quem está aí? Não interessa quem está aqui, vem comigo que Jesus está aqui. Nossa, que bom, e deixa eu ligar para minha mãe também, liga. Chamem toda a circunvizinhança. E é muito interessante que Jesus chega em Genezaré, e esse é um ponto muito importante, porque os que estão ali reconhecem quem é Jesus, reconhecem que ele é um ungido de Deus, que trazia com ele todas as benécias do reino de Deus, que ele era capaz de curar todos os enfermos, e por isso eles foram tomados desse espírito de solidariedade, porque reconheceram, aqui está, não um curandeiro, não um milagreiro, aqui está o Filho de Deus. Agora notem uma coisa, o texto de Mateus é um texto curto, mas fala que, ao reconhecerem, eles vão chamar a circunvizinhança. É tão diferente da nossa vida ultimamente, é tão diferente do estilo que está aqui em João, porque eles não, ao verem Jesus, não buscam o seu próprio deleite, eles não buscam a sua própria aceitação, ao invés de buscar imediatamente a sua própria cura, já que Jesus acabou de desembarcar ali, eles foram correndo na circunvizinhança, com o pensamento, Jesus está aqui, minha enfermidade vai ser curada, não importa se vai ser agora ou depois, eu creio que minha enfermidade vai ser curada.
Eu fico imaginando, irmãos, o quanto isso é contraditório muitas vezes com a nossa fé cristã. Porque se tem uma coisa que a gente aprendeu, e aprendeu muito errado, é que o meu problema é urgente. A minha causa é prioritária. E quando eu estou na casa de Deus, quando eu estou diante de Deus, eu quero ser atendido. E eu quero ser atendido agora. É tão bonito ver que estes homens não falam para Jesus: Jesus, me cura e eu vou chamar outras pessoas. É tão bonito ver que estes homens estão preparados a padecer um pouco mais, na esperança de trazer mais gente com eles. É tão bonito ver que estes homens não estão pensando em si mesmos. No bom e velho português, não estão olhando apenas para o seu próprio umbigo. Porque estes homens estão enfermos, mas abrem mão da legitimidade de pedir algo para Deus e buscar outras pessoas, todos quanto estivessem enfermos. Aliás, nesse texto de Mateus, houve um pedido, sim, de imediato para Jesus, para que talvez ele esperasse um pouco mais, para que todos conseguissem chegar, porque diz o texto que, se ao menos pudessem tocar na sua orla, seriam curados, e todos quanto tocaram foram curados. Vocês conseguem imaginar essa multidão que se juntou para ver Jesus naquele lugar? Tipo de enfermidade, de necessidade. Alguns em depressão, outros com hemorragia, cegos, paralíticos, enfim, tantos. Que coisa bonita essa solidariedade, esse companheirismo. Eles são marcados por esse espírito, um espírito de comunhão. Está todo mundo no mesmo barco, então vamos todo mundo dar a mão e seguir o Mestre. Oxalá fôssemos mais assim, porque ao virar para João, nós vemos algo absolutamente diferente. Lá em Jerusalém, às margens do tanque de Betesda, em primeiro lugar, Jesus, ao contrário de Genezaré, que quando chega é reconhecido, ali no tanque de Betesda, Jesus não é reconhecido. Jesus estava lá, resolveu entrar pelos vários pórticos do templo, e passa onde estava o tanque. E quantas pessoas estavam ali? Versículo 3 fala: jazia uma multidão de enfermos. Pessoas necessitadas, carentes de salvação. E elas não reconhecem o Salvador. Eles não reconhecem Jesus. Provavelmente, mesmo com o milagre tendo acontecido, muitos deles nem o viram, nem se deram conta que ele esteve ali. Isso é muito provável, irmãos. Sabe por quê? Havia uma crença de que aquele tanque era um milagre. Toda vez que o anjo descia, agitava a água, o primeiro que se jogava era curado. O contexto dessa história, ela é muito forte, porque a casa de misericórdia está abrigando aqueles que são necessitados para isso, e eles estão aficionados pela sua cura, olhando para aquela água, aquele tanque. Porque só o primeiro que pular é que é curado. Se você viu a água agitar, está enfermo, pulou, foi o primeiro, você é curado. Não importa a sua enfermidade. Agora, se você viu a água agitar, pulou, mas alguém pulou na sua frente, você não é curado.
Então está todo mundo ali, aficionado por aquela água parada, porque o tanque é a sua salvação, a sua última esperança. Alguns comentaristas dizem que naquele lugar haviam pessoas que não tinham mais nem casa, viviam de esmolas de pessoas que iam para o templo e viviam ali. Pessoas que até tinham uma família, mas não queriam ser um peso morto a ser carregado pela família. Pessoas que acreditavam piamente que a sua última esperança era um tanque de água parada. Olha atenção. Porque se você bobear, alguém pula na sua frente e você não é curado. Este homem está há 38 anos com essa enfermidade. Quantos outros tantos poderiam estar com mais tempo ali? Eles estão obcecados. E esse é um dos maiores riscos no cristianismo hoje. Nós, devido à nossa vida conturbada, os nossos problemas, as nossas adversidades, as nossas aflições, as nossas lutas, as nossas enfermidades, nós ficamos tão obcecados por um determinado assunto, tão obcecados em buscar um determinado milagre, que corremos o risco de estar mais focado com o milagre que nós queremos do que o Cristo que pode fazer o milagre em nossas vidas. Buscamos muito mais o nosso milagre do que Jesus. E ficamos cegos, porque o nosso foco está no lugar errado. O nosso foco está num poço de água parada. E água parada traz doença. Seja ela física ou espiritual. Você tem que ser o primeiro. Se você não for o primeiro, você bobear, seu milagre foi embora. Você tem que estar atento para quando a sua água for movida para pular. Todos estão buscando a mesma coisa. Todos ali no tanque estão buscando a mesma coisa. E talvez muitos de vocês, na igreja hoje, estão buscando a mesma coisa. Não é errado buscar isso, entendam. O problema é o quanto o seu foco está determinado nisso. E talvez você seja o primeiro. Você pulou ali, foi curado, saiu, deu graças a Deus por ter conseguido ser o primeiro, sai do tanque, olha para aquela multidão e fala: Senhor, tenha misericórdia deles, que não se demore até a próxima vez do anjo vir e agitar as águas, que a cura deles aconteça logo, pega suas coisas e vai embora. E muitos de nós têm sido assim. Nós somos tocados, alcançamos a graça de Deus, agradecemos a Deus e clamamos a Deus que a enfermidade do próximo seja curada o mais brevemente possível. E sabe-se lá quando que vai ser isso, porque não havia uma determinada ocasião de 5 em 5 horas, 10 em 10 horas, de 11 em 11 meses, não se sabia quando o anjo ia descer. E eles estão tão obcecados com aquela água, que eles não tinham como ver Jesus mesmo. E Jesus chega e encontra com aquele rapaz. E fala: olha, meu filho, você quer ser curado? Ele: Senhor, eu não tenho quem me jogue. Eu não tenho quem me ajude. Aquele povo, além de ser está obcecado, ele é extremamente individualista.
São cristãos, homens e mulheres que acreditam em Deus, mas estão buscando a Deus para o seu próprio umbigo, para o seu próprio deleite. E o grupo de Genezaré é totalmente o contrário, é totalmente solidário. É um grupo que está disposto a servir a Deus através da sua enfermidade. É um grupo cheio da benignidade. É um grupo comunitário. É um grupo que ao receber Jesus ali fala, olha, você espere mais um pouquinho que eu vou chamar mais alguém para te ver. Jesus passou em Genezaré e passou no tanque de Betesda. Ambos tiveram a mesma oportunidade. E que oportunidade estar diante do Mestre, do Deus Todo-Poderoso. E a exemplo de Genezaré, todo mundo que estava ali em Betesda poderia ter sido curado. Todos poderiam ter as suas enfermidades sanadas. Por que que isso não acontece? Por que que Jesus atendeu o pedido do pessoal de Genezaré, aguardando para que chegassem mais pessoas, aguardando que todos tocassem, e todos que tocaram foram curados, e agora no texto de João não há o mesmo? Isso mostra uma lição preciosa para nós. Genezaré, eles entenderam que você não precisa ser o primeiro a estar na igreja, não precisa ser o primeiro a estar no tanque, não precisa ser o primeiro a estar no templo, porque Deus está aqui, Ele é para todos, não é para um só. No tanque de Betesda, apenas o primeiro. Em Genezaré, entendam que deve ter acontecido uma organização, porque se uma multidão quer tocar Jesus, não tem como uma multidão tocar ao mesmo tempo. Não sei se formaram uma fila e Jesus passou entre eles, ou se Jesus estava parado e a fila passou por Jesus tocando, não sei. Mas entendam que todo mundo não tocou em Jesus ao mesmo tempo. Alguém tocou primeiro, alguém tocou no meio, alguém tocou em último. Mas todos tocaram. Não houve essa concorrência, essa corrida desenfreada para tocar Jesus. Eu fico imaginando essa cena do tanque de Betesda igual o metrô de São Paulo. Abriu a porta, vai aquela enxurrada para frente. Você não precisa nem andar, é só levantar as pernas que você entra. Este povo de Genezaré se organizou e entendeu que não precisava ser o primeiro. Não tinha problema se você era o primeiro ou o último, não tinha problema. Porque não é você que está passando, é Jesus que está passando. E aonde Jesus passa, tudo pode acontecer. Agora, há uma segunda singularidade para essa comparação. Além de eles estarem obcecados pelo tanque, pela água, eles não tinham tempo para Deus. Entendam, isso era no templo. Mas volto a dizer, o que eles queriam? Sua cura. Estão tão obstinados pela sua cura, que Deus está ali, e eles não têm tempo para olhar para Deus. O único que tem tempo para olhar para Deus é aquele que não está mais obstinado pela sua cura. Isso porque, irmãos, Jesus chega naquele lugar e fala, meu filho, você quer ser curado? Ele está olhando para Jesus. Ele percebe Jesus ali. Porque ele já perdeu a sua esperança. Quando ele relata, Senhor, eu sou coxo, sou aleijado, eu tenho uma enfermidade de locomoção, eu não sou ágil, porque preciso de ajuda.
e eu não tenho ninguém que me jogue. Ou seja, ele sabe que ele não vai ser curado. Se ele sabe que ele não vai ser curado, por que ele está ali? Este é um homem que já perdeu as esperanças de conseguir. E talvez está todo mundo olhando para o tanque, ele está olhando ao redor. Nossa, hoje Manassés trocou a capa. Conversando com seus botões. Olha, eu estou vendo aquela senhora, ela vem aqui todo domingo. Ele está observando as coisas. E quando Jesus vai entrando, ele vai acompanhando, chega até ele. Você quer ser curado? Ele consegue dialogar com Deus. Porque a sua obsessão, a sua obstinação não está para um tanque de água. O seu foco não está mais naquela água parada. Está em Jesus. E eles começam essa conversa. E ele fala, eu quero. Em outras palavras, né? Eu quero. É isso que ele fala? Não. Senhor, eu não tenho ninguém. O que me resta aqui? Este povo não tinha tempo para Deus, só tinha tempo para a cisterna de água, para a sua própria causa. Jesus cura este homem porque ele não olha mais para o tanque. Jesus cura este homem porque este homem tinha tempo para Deus. Mas aqui fica uma outra lição. Este homem fala que não tem ninguém para lhe ajudar. Quantos milagres deixam de acontecer porque não tem ninguém para estender o braço de solidariedade? Quantas pessoas deixam de ter as suas necessidades supridas porque Deus muitas vezes toca no nosso coração e a gente não faz? É interessante pensar, irmãos, que grande parte dos milagres de Jesus, Ele permitiu com que os homens participassem dele. Deus não precisa da nossa vida para fazer milagre, absolutamente não, mas Ele nos permite a participar da sua glória nesse milagre. É tão interessante ver que o primeiro milagre de Jesus conta a participação dos homens. Olhem, Maria fala, faça tudo o que eles vos ordenar. E Ele manda pegar a água. Ele poderia simplesmente ter enchido já a cisterna com os vinhos. Aqueles tanques de purificação. O único milagre da Bíblia descrito nos 4 evangelhos, quem lembra qual é? Multiplicação dos pães e peixes. Conta com ajuda. Alguém levou pão e peixe. Jesus pega e multiplica. Jesus está diante da morte de Lázaro. Ressuscita Lázaro. Poderia simplesmente ter feito a pedra desaparecer, flutuar, rolar sozinha, sei lá o quê. Mas ele fala, retirem a pedra. Deus sempre permite o homem a participar da sua glória nos milagres. Deus sempre permite que nós expressemos a nossa solidariedade. Bom, Jesus está lá e aquele é o único homem que está olhando para ele e não está olhando para o tanque. E ao notarem esta conversa, nós vemos que essa oportunidade perdida de ajudar e de ser ajudado, ela é muito grande. Porque em Genezaré, todos puderam tocar em Jesus e todos puderam ser curados.
E aqui, né, no meio dessa multidão, somente um é curado. Somente um é sarado. Agora, talvez para não perder a oportunidade, nós precisamos parar de olhar para as cisternas. E começar a voltar a olhar para Jesus exclusivamente para Ele. E talvez você se pergunte, quando é que eu estou olhando para a cisterna? Quando é que eu estou olhando para essa água parada? É quando, diante da nossa necessidade, diante da nossa luta, diante da nossa dificuldade, nós esperamos que as circunstâncias nos ajudem. Nós estamos olhando para a cisterna, para a água parada, quando nós nos formamos e esperamos que agora a nossa formação acadêmica nos ajude com um bom currículo. E esquecemos que muitas vezes no meio dos negócios não basta ter um bom currículo. É quando nós esquecemos de quanto é necessário socorrer alguém, quando é o que essa pessoa mais precisa. Nós estamos olhando para o nosso próprio umbigo também quando nós esperamos que alguém nos socorra. E não nos damos conta que muitas vezes não somos nem notados. É quando a gente precisa que alguém fale conosco. E justo naquele dia todas as vozes se calam. É quando nós elaboramos planos mirabolantes de projetos para o futuro, pensando que todos eles vão dar certo, calculamos todos os riscos, e esquecemos que os planos por muitas vezes se frustram e dão errado. É como esperar o anjo, que pode descer a qualquer hora. E essa hora talvez não chega nunca. Ou quando chega, não chega para você, porque alguém pulou na frente. Está tudo errado. Porque, via de regra, irmãos, nós temos esperado pelo que é imperfeito. Nós temos esperado pelo que é incompleto. Por aquilo que é marcado pelo pecado. Se nós não abrirmos mão dessas coisas e focarmos naquele que é perfeito, naquele que é completo, naquele que é puro, Jesus pode estar presente do nosso lado e a gente vai continuar esperando o nosso milagre no tanque de Betesda. A gente pode continuar vindo na igreja. Jesus vai estar do nosso lado, mas a gente não vai enxergar Ele. Nós não vamos notar a presença dEle. Precisamos confiar mais em Deus. Precisamos voltar os nossos olhos única e exclusivamente para Deus. E é essa a lição que os genizarenos nos ensinam. Eles estão olhando para Jesus e eles estão confiando em Jesus. É por isso que eles não pedem o seu milagre de imediato, porque sabem que a misericórdia do Senhor dura para sempre. Porque sabem que aquele que está diante deles pode fazer infinitamente mais além do que pedimos ou pensamos. Eles sabem que Deus opera no passado, no presente e no futuro. Eles sabem que Deus não vai se esquecer deles. Eles sabem que a graça de Deus não se esgota na vida do irmão. Não acaba ao fazer um milagre com o irmão. Eu posso chamar mais gente. Tem para todo mundo. Eu posso avisar a todos, porque eu não estou concorrendo com ninguém. Quando nós estamos com Jesus, irmãos, a concorrência dá lugar à cooperação. Porque Jesus é de todos, é para todos, é por todos.
Não vai importar a nossa posição na fila, se é o primeiro, o segundo, o terceiro, o último. Se nós continuarmos com os olhos fixos nele, autor e consumador da nossa fé, ele há de se levantar, como disse Jó. Ele há de aparecer. Há de nos permitir lhe tocar. Há de nos permitir alcançá-lo. Há de nos permitir sermos curados e abençoados. Por isso eu queria meditar com você nessa situação de que Deus age no meio da nossa solidariedade. Deus age quando não estamos mais cegos, obstinados só com o nosso próprio umbigo. Aliás, Jesus ele vai mostrar que está muito mais no meio de uma fé partilhada, compartilhada. Quando ele diz: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei no meio. Do que quando ele fala: quando entrarem em secreto no teu quarto, fecha a tua porta que o teu pai te ouve. Irmãos, nós precisamos nos atentar para isso. Porque definitivamente nós não somos concorrentes. Nós não estamos brigando por um espaço na presença de Deus. A fé de Betesda é assim, é desperdiçada. Porque quando por qualquer motivo, quando qualquer dos nossos alvos, objetivos, quando a nossa fé está voltada para qualquer coisa que não seja em Jesus, ela é vã. Existem muitas pessoas doentes. Muitas que precisam de milagres. Muitas que precisam de Deus em suas vidas. E talvez nós podemos ser os únicos, ou podemos chamar mais gente para estar conosco, para tocar em Jesus. A pergunta que eu deixo para vocês é: em que grupo você está essa noite? Aquele que quer ser tocado ou aquele que quer dar a mão e trazer mais gente? Fala: olha, chegou o Salvador. Olha, venha ver. Jesus está na cidade. Vamos juntos adorá-lo.